E agora, Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra, e nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pastor Felipe. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Hoje eu estou um pouquinho resfriado, por isso estava usando a máscara ali, para preservar os irmãos. Fiquem tranquilos, não é Covid, eu fiz o exame na sexta-feira, fiz o teste, mas de modo a preservar os irmãos, eu estou usando a máscarazinha hoje, né? Porque ninguém de ferro, ninguém quer pegar um negócio desse, né? Vamos abrir nossas Bíblias, então, em 1 Coríntios, capítulo 4. Tamara, hoje eu vou usar a NVT, tá? Fica mais, uma leitura mais fluida. E aí a gente pensa assim, queria pensar com os irmãos sobre a igreja. A igreja é esse empreendimento que Cristo veio inaugurar nesse mundo. A igreja que é o próprio corpo de Cristo. A igreja da qual nós somos parte. Diz a Bíblia que nós somos membros do corpo de Cristo. Não é assim que funciona? Eu estou abrindo no capítulo 4 de 1 Coríntios, mas antes até, deixa eu voltar para falar um pouquinho sobre o capítulo 3. Porque no capítulo 3, Paulo está tendo uma conversa importante com os irmãos lá de Corinto. Ali havia uma igreja. Essa igreja de Corinto era uma bênção, era uma igreja que tinha todos os dons. A Bíblia diz que essa igreja tinha todos os dons. Tinha irmãos que manifestavam dons do Espírito Santo. Que coisa boa! Queremos que o Espírito Santo se manifeste, queremos ter dons e colocar os nossos dons em prática. Ainda assim, essa não é uma igreja perfeita. E um dos pontos de imperfeição dessa igreja é que ela tinha divisões. E eu dou graças a Deus pela nossa igreja, hoje, neste momento, não sei como será o futuro, e o passado não me pertence, não me diz respeito. Mas hoje, nesse momento, se a gente tirar uma foto da igreja da gente aqui da 22, nós não temos esse problema de divisões. Mas havia. Lá em Corinto havia partidos. E aquela coisa da divisão por liderança, a sua predileção. Olha, eu sou de Paulo. E eu dizia, que Paulo? Eu sou de Apolo. Eu dizia, nem Paulo nem Apolo. Meu negócio é com Pedro, Cefas. Aí outros ainda queriam lacrar mais ainda, dizendo, não, esses três aí estão por nada, eu sou de Cristo. E Paulo fala com eles, mas que negócio é esse? Cristo está dividido. Paulo morreu por vocês, ou Pedro, ou Apolo, que negócio é esse? Vamos parar com esse negócio e vamos nos organizar. Nós temos que ter um só pensamento. Somos todos de Cristo. E esse é o contexto agora em que ele vai entrar no capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo todo. Diz assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo. Os irmãos concordam com essa frase? A palavra servos, traduzida aqui, ela ameniza o original. Porque a palavra que está aqui no original é doulos, que é escravos. Nós somos escravos de Cristo. Devemos ser considerados quem? Ele está falando de todo mundo. Paulo, Apolo, Pedro, os crentes daquela igreja, todos somos uma só coisa. Aqui só tem servos. Irmãos, creem nisso? Amém. Servos, encarregados de explicar os mistérios de Deus. É isso. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim,
Aí tem aqueles partidários dele, né? Agora ele vai falar, né? Vai elevar o nome dele em meio aos seus partidários. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. Olha como é legal a gente ler na NVT, que fica mais claro o texto. Nem a minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. Porque por mais limpa que seja a nossa consciência, nós ainda assim podemos cair em erros. Ainda estamos sujeitos, infelizmente, a nos enganarmos. E ele mata aqui a charada, ele diz, o Senhor é que me avaliará e decidirá. Eu pertenço a um Senhor, eu sou escravo. Ele abre dizendo, somos escravos de Cristo. E o Senhor desse escravo aqui é que vai julgar o quê? A minha pessoa, sim, mas também a minha obra, como seu escravo, como seu servo. E vocês aí querendo lacrar que um manda mais que o outro, que Pedro, que Paulo, que Apolo, que negócio é esse? Nas entrelinhas é isso que ele está dizendo. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Você já parou para pensar nesse dia em que o Senhor virá e revelará nossos segredos mais obscuros e nossas intenções mais íntimas? Aquele pecadinho de estimação, ou aquele pecado que você está lutando contra ele, mas no fundo a vontade é grande de chegar lá e cometer. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se os irmãos aprenderem, essa lição maravilhosa é para mim e é para os irmãos também. Aprendamos essa lição aqui. Se aprenderem a não ir além do que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. Olha que coisa boa da gente aprender. Não vai além do que está escrito. É preciso que haja lideranças, mas você não pode. O que diz a Bíblia? Quem é a liderança? É o Senhor. Ele é o Senhor. Mas a gente gosta dessa coisa, né? Não, eu tenho o meu preferido. Aquele pastor ali prega de uma maneira assim maravilhosa. Não, mas o meu preferido é o Beltrano, é o Ciclano. Foi abençoado? Agradeça a Deus. Se o pastor Felipe falou alguma coisa que Deus usou o pastor Felipe para abençoar o seu coração, Deus seja louvado e não eu. Porque Deus usou até a mula de Balaão, não foi? A gente brinca muito com essa história de que Deus usou uma mula e pode até usar o pregador, mas é uma verdade. A gente tem que ter essa humildade, não tem que ficar nessa de achar que um é maior que o outro, que um é melhor que... Não, somos todos, foi dito no começo, servos, escravos. Não vão além do que está escrito, para não se orgulharem de uma custa do outro. Verso 7. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? O que a gente tem que Deus não tenha dado para nós? Se Deus não me der ar para respirar por 5 minutos, acabou. Se Deus deixar que um vaso sanguíneo do tamanhozinho do calibre de um fio de cabelo em algum ponto obscuro do meu cérebro seja parado por 2 segundos, acabou. Percebe? Que nós temos que não tenha sido dado por Deus. Por que o orgulho? Por que se ufanar? Por que de querer tirar onda de que um é melhor que o outro? E não, eu estou colado com aquele ali, que aquele que é o bom. Para que isso?
poder no nome de Jesus. Se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Vocês consideram que já tem tudo de que precisam? Aí Paulo começa a trabalhar com a visão deles. Já falei no começo, já estatuí aqui que essa igreja era uma igreja que tinha todos os dons. E ela estava começando, portanto, a tomar um rumo perigoso, a se sentir. Tem uma das igrejas lá, naquelas 7 igrejas do Apocalipse, o Senhor vai falar também, olha, tu dizes, rico sou e enriquecido estou, e de nada tenho falta. O Senhor, porém, lhe disse, tu és miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre de mim ouro refinado. Quando a gente começa a achar que está muito por cima da carne seca, aquele que julga estar de pé, vigie, para que não caia. Então veja, eles estavam se considerando já muito grande coisa. Vocês consideram que já tem tudo de que precisam, pensam que já são ricos e já começaram a reinar sem nós. E quando ele diz nós aqui, é Pedro, Paulo, Cefas, talvez até Cristo. Já entramos no reino, uhul! Vamos surfar a onda, porque nós estamos na crista da onda. Gostaria que de fato já estivessem reinando, pois então eu reinaria por vocês. Por vezes me parece que Deus, aí ele começa a tratar exatamente do oposto. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação apostólica a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados. Nós, os apóstolos, somos ridicularizados. Até agora passamos fome e sede e não temos a roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltrata, respondemos com bondade quando falam mal de nós. No entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados, pois ainda que vocês tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas do Evangelho que anunciei. Portanto, desce do palco não está escrito, mas é o que está dito. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Acabou de dar o currículo. Apanhei, não tenho casa para morar, não tenho roupa para me aquecer no frio, passo o sufoco danado, abençoo quem me maldiz, etc. Sejam meus imitadores. Parem com esta presepada e comecem a me imitar, como eu imito a quem? Cristo. Veja bem, será que bate o currículo de Paulo com o currículo de Cristo? Cristo, quando foi agredido, não agrediu, muito pelo contrário, como ovelha muda, foi levado ao matador. Confere com o original. Paulo disse que não tem casa para morar. Cristo disse, as raposas têm covis e os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
confere com o original. Cristo foi agredido, foi maltratado, foi amaldiçoado, foi xingado. Chegaram a dizer até mesmo que ele fazia o que fazia com o poder de Beelzebul, expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Me parece que Paulo realmente era um imitador de Cristo, mas a igreja estava tomando um outro rumo. Ao invés de imitar Paulo, ao invés de imitar Cristo no serviço, na humildade, na oração, na busca, na autonegação, que também tem o outro termo, a abnegação, a igreja já estava querendo reinar. Aí cumpriu. O Paulo diz: olha, eu não estou escrevendo para envergonhar vocês, mas como pai de vocês, eu quero que vocês sejam meus imitadores. Verso 17: por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, ou seja, o meu chegado, que comunga dos mesmos valores, que anda comigo, que anda como eu ando, que está aqui, juntinho comigo. Enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar aonde vou. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los, mas eu irei, e logo, se o Senhor me permitir. E então verei se esses arrogantes fazem apenas discursos pretensiosos ou se tem de fato o poder de Deus, pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Ó Deus, fala conosco, nos abençoe, nos alimenta. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E o poder que é vendido aí hoje por certas igrejas, por certos pastores super poderosos, depois vocês procurem no YouTube, quer dar uma boa risada? Procura no YouTube depois, pastores super poderosos, número 1 e o número 2. É lá, negócio lá. Os caras fazendo coisas assim, presepadas de nível alto. Esses superpoderosos vendem um cristianismo de glória em glória, de vitória em vitória. Mas Paulo está dizendo, Paulo disse todo o currículo dele, e disse que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Já pensou que o poder de Deus, exatamente o poder do Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê, é o poder que permitia a Paulo suportar todas essas lutas, todas essas batalhas? Por que Paulo conseguia apanhar, levar chibatadas, ser jogado no fundo da masmorra, amarrado, acorrentado com Silas, e cantar, ao invés de gemer? Poder para curar os enfermos, poder para proclamar o Evangelho, poder para, sendo apedrejado e dado como morto, levantar, sacudir a poeira e partir para outra cidade, poder para, na hora do naufrágio, está todo mundo morrendo de medo, Paulo dizer: olha, eu avisei que esse barco podia afundar, não quiseram me ouvir naquela ocasião, mas agora eu digo, falei com o meu Deus, e o meu Deus, o barco está virando, e a chuva está comendo e o mar está alto, e o barco está balançando. Quem já esteve aqui no barco que balançou sabe do que eu estou falando, o negócio não é fácil. E os marinheiros loucos para lá, para cá, um barata voa danado ali naquele barco, e Paulo está discursando. Eu avisei para não sair, saíram, mas eu falei com o meu Deus me deu
a vida de todos aqui nesse barco. Nenhuma alma perecerá. Agora, pois, vamos fazer o seguinte: vocês já estão aqui há tantos dias sem comer. Como? Peguem comida e comam. E aqueles homens então comeram, refizeram as suas forças, e a certa altura viram uma ilha. E Paulo disse: joga o barco contra as pedras. Qual marinheiro louco que faz uma coisa dessa? Detalhe: Paulo não era marinheiro, e Paulo não estava ali na condição de nada senão prisioneiro. Ele era preso. O preso deu ordem para o capitão do navio. Ele já parou para pensar: o que é isso? Loucura, não poder. Isso é poder. E Paulo chega ali e o barco é jogado contra as pedras. E aí os guardas romanos queriam matar os prisioneiros para que nenhum se perdesse. E aí o próprio capitão do navio, querendo preservar a Paulo, diz: não mata não, vamos nadar todo mundo. Nadam até a terra e todos se salvam, como Paulo havia falado. E eles acendem uma fogueira. Ao acender aquela fogueira, jogaram umas madeiras para eles se secarem. E aí, a certa altura, Paulo foi jogar uma madeira na fogueira, e não era madeira, era uma víbora. E a víbora cravou os dentes na mão dele. Eu acho que isso está lá em Atos 16. E aí, a víbora crava e fica balançando na mão dele, fica agarrada. E Paulo balança a víbora no fogo. Aí que ela vai soltar e fica ali na fogueira. Os homens daquela ilha, vendo aquilo, disseram: esse homem é um amaldiçoado, ele realmente é um pecador, ele deve ser o pior dos pecadores. Sabe por quê? O cara escapou de um naufrágio, chega aqui, a justiça não deixa ele viver. Uma víbora dessas pega, ele vai morrer. Esperaram, e não morreu. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Em meu nome, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e até se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Se cumprindo ali na vida de Paulo, a serpente agarrou dele e não deu nada. E aí os homens, vendo aquilo, perceberam que se tratava de poder. E aí mudaram de opinião, disseram: não, olha, então mudamos de opinião, porque era para esse homem estar morto. Então ele não é um pecador, ele não é um bandido, um fascínora, muito pelo contrário, ele deve ser uma divindade, ele é um Deus. E a partir dali Paulo começa já que demonstrou-se o poder de Deus para a salvação da vida dele, a preservação da sua vida, ele começa a pregar o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus é maravilhoso. Mas eu quero falar um pouco mais sobre o aspecto inicial aqui dessa discussão, que é a discussão entre o maior, o menor, se é de Paulo, de Apolo, de Cefas, como é, como não é. Porque, pelo que vimos aqui no discurso de Paulo, no capítulo 4, ele já abre dizendo que somos todos servos ou escravos de Cristo. Portanto, o que é mais importante? Qual é a marca mais importante em um cristão e em uma igreja? Que haja aqui servos. Gente que verdadeiramente serve ao Senhor. O importante é o servo e o importante é o serviço. Amém? Jesus mesmo disse isso lá em Marcos capítulo 10. Mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos. E ele dá o exemplo, como Paulo deu o exemplo aqui: sejam meus imitadores. Cristo disse também: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
por muitos. Esse é Cristo. Esse é o dono da igreja, esse é o Senhor da igreja. O servo. E a Bíblia diz que ele é o servo sofredor. Não é qualquer servo. Ele veio para que pelo seu ministério, para que pelas suas feridas nós fôssemos sarados. Ele sofreu por nós. E não foi para que ninguém ficasse querendo crescer e fazer o seu nome em cima do nome dele. Não dá para ser assim. Essa mensagem ela surge no meu coração e Deus fala comigo a partir de uma coisa inusitada, curiosa. Sexta-feira eu estava aqui na igreja, ali no meu gabinete, e a gente estava tendo uns problemas com o som e tal. E Sônia, você usou o microfone azul hoje? Não. Eu soldei o cabo do microfone azul. Na sexta-feira eu estava soldando o cabo do microfone, desse microfone azul. Pô, eu lá me lascando para soldar aquele cabo, porque a visão já não acompanha mais, né? Agora já é aquela visão que já vou chegando a 50, o perto está longe, o longe está perto, aí complica, né? Para focar a visão, para fazer um trabalho de solda, já não é o que era. E aí estou eu lá pelas cantas para soldar aquele cabo. Aí chega a notícia, mandou um WhatsApp, eu fui ver lá. Pastor Pascoal Pirangini foi eleito presidente da Convenção Batista Brasileira pelo próximo biênio. Aí eu olho para o pastor aqui e olho para o pastor lá, e Deus fala no coração: não tem hierarquia. Nós somos batistas, nós reconhecemos isso, não existe hierarquia. Um pastor que está abrindo uma missão, que começou um pequeno ponto de pregação no interior da Bahia, que com muito custo conseguiu formar uma pequena congregação, que comprou um terreno, que está lá junto com os irmãos, com a pá, com a picareta, com a enxada na mão, abrindo aquele chão para fazer as fundações do que um dia será o prédio da igreja, vai se reunir. Ele não é menos pastor do que o presidente atual da nossa denominação. Ele também não é nem menos nem mais que eu. Em Cristo somos todos servos. E não é pelo fato de eu estar comparando pastores aqui que queira dizer que nós tenhamos alguma ascendência sobre os irmãos. Diácono, pastor, professor de escola bíblica, músico, somos todos servos de Cristo. Portanto, não é que um seja maior, mas momentaneamente cada um tem lá as suas especificidades, cada um tem lá as suas responsabilidades. E nós precisamos ter lideranças, precisamos. A convenção precisa ter um presidente, precisa ter alguns vice-presidentes, precisa ter secretário, como na igreja também. A convenção reflete a igreja. Temos também a nossa diretoria da igreja, temos os nossos diáconos. É preciso que haja lideranças para que essas pessoas façam com que o trabalho seja organizado da melhor maneira possível. Mas quem manda mais aqui na igreja, agora aqui dentro da igreja, quem manda mais aqui? Eu, pastor presidente, ou a Assembleia? A Assembleia. A Assembleia é soberana nas suas deliberações. Por quê? Porque isso é um princípio batista. Nós não somos uma igreja democrática. Nós usamos um princípio democrático. Que princípio é esse? Entendemos que somos uma igreja teocrática. Deus está acima de nós. O Senhor da igreja se chama Jesus Cristo. E entendemos que a igreja sendo formada, quem é batizado, apenas os batizados são membros da igreja. Os irmãos estão acompanhando. Se os batizados são membros da igreja, presume-se que todos os membros da igreja são convertidos.
E se todos os membros da igreja votantes são convertidos, presume-se que todos têm, habitando dentro deles, o Espírito Santo. Portanto, o princípio democrático utilizado na Igreja Batista, na verdade, é um princípio teocrático. Entendemos que pela manifestação das discussões que temos em assembleia, das propostas, daquilo que trazemos aos irmãos, ali o Espírito Santo se manifestando nos corações vai dar o direcionamento para o que faremos e também para o que não faremos. É simples assim, não tem mistério. Por isso somos batistas. Precisamos de liderança, mas não podemos olhar para as nossas lideranças como Corinto olhou, como a igreja dos Coríntios olhou, como muitas vezes, e aí isso é uma coisa estranha aos batistas. Acabei de falar que nós batistas temos um princípio democrático, na verdade reflete o governo de Deus sobre nós. Espero que isso tenha ficado claro. Mas há outras denominações que não entendem assim. Há outras denominações que vendem uma ideia, uma interpretação diferente, na qual o líder é o líder. É na vida do líder que se manifesta o direcionamento. Portanto, você não pode ir contra o líder, nem para dizer, olha, pastor, eu não estou concordando com isso aqui. Por mais educado que você seja, sempre vai ter um que vai dizer, ó, cuidado, não toca no ungido. Percebeu? Por que isso não acontece aqui, mas acontece por aí? Porque nós somos batistas. Nós somos uma igreja batista. Então é preciso que nós não façamos isso, porque isso já estava a ponto de acontecer em Corinto. Já pensou assim em Corinto? Paulo dá um ensinamento e diz, olha, mas eu só vou atrás do ensinamento de Paulo se Apolo confirmar. Se não. Já pensou? Ia ser uma igreja fragmentada, quebrada, e o próprio Senhor Jesus nos ensina que uma casa dividida não pode prosperar. Paulo diz, não, para com esse negócio. Somos todos servos de Cristo. Temos lideranças, mas não podemos olhar para as nossas lideranças como o mundo olha, valorizando apenas os números. Ah, aquela igreja ali tem tantos membros. Poxa, a minha igreja é tão pequenininha. Sai dessa. O Senhor te plantou na sua igreja, é pequenininha. Deus seja louvado. Faça a sua parte como servo, como escravo de Cristo. Aqui. Agora, Deus está te chamando para lá? Vai para lá. Que Deus te use lá. Percebe? Onde nós estamos plantados é o lugar onde Deus nos quer. Não é olhar para lá e ficar daqui namorando. Poxa, mas a grama do vizinho é tão verdinha. Eu queria ser de Apolo. Estou aqui com Paulo preso. Fica preso não, vai lá para Apolo. Não podemos olhar para as nossas lideranças como o mundo olha, visando os cargos. Olha, fizeram até funk, né? Respeito o moço, é patente alta, bigode grosso. O mundo pensa assim. O mundo pensa assim, tem que respeitar quem tem, ó, patente alta. Aquele ali é o presidente, é o vice-presidente. A única patente que a Bíblia apresenta é servo. O servo que está à frente, por maior que seja o cargo, ele não pode perder essa percepção, porque senão ele vai cair. Inclusive eu, que tenho o cargo de presidente aqui, mas eu não tenho, graças a Deus, não tenho essas coisas que me acham. Eu me enxergo. Espero que cada um dos irmãos se enxergue e me enxergue também, como a Bíblia diz para a gente se enxergar. Portanto, quem vale mais? Pastor presidente de uma igreja de 1.000 ou 2.000 membros, ou aquele que está plantando uma igreja, comprometido em fazer a fundação, como eu falei ainda agora? Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua designação. A um foi dado um talento,
A outro foram dados 2 talentos, a outro foram dados 5 talentos. É isso. Aceita. Você e Deus somos certos. Temos que dar prestação de contas ao Senhor do nosso serviço. Gosto de uma frase que Isaac Newton, mandando uma carta para seu amigo, outro cientista, Robert Hooke, quando Newton fez uma descoberta científica, ele diz aqui: se eu vi mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes. Digamos que de hoje para daqui a 6 meses a 22 exploda. Aconteça que o povo descobrir a 22 e a 22 começa a lotar, começa a sentar gente nos corredores, aqui em cima, fica um salseiro de gente. 800 pessoas querendo entrar aqui, a gente fazendo 3, 4 cultos por dia. Imagina essa cena. Imaginou? Muito bem. Eu vou querer me achar que eu sou grande coisa? Ou eu preciso me lembrar que eu estou sobre os ombros de gigantes? Eu preciso me lembrar que houve um pastor que fundou essa igreja há mais de 60 anos atrás. Eu preciso me lembrar que o pastor Jailton esteve aqui ralando, entregando anos de vida, 32 anos de vida, por essa igreja. Que o pastor Lúcio Serra por aqui passou e abençoou essa igreja. Não é porque Deus vai, de repente, dar um momento assim de um rebanho maior, que eu posso me achar um grande líder. Nunca. Em nome de Jesus. Da mesma forma, se você se converter num professor de escola bíblica, ou se for chamado para o diaconato, agora eu tenho uma patentezinha, para com isso. Se vimos mais longe, foi porque estamos sobre os ombros de gigantes. Paulo está se apresentando como líder e líder pelo exemplo. Algo que ele aprendeu de Cristo, já demonstrei. Na igreja, e principalmente na igreja batista, a responsabilidade é de cada um. É minha e é de cada um dos irmãos também. E não somente das lideranças. Cada crente é um ministro da igreja batista, conforme podemos ler na página da Convenção Batista Brasileira. Eu vou pedir para a Tamara botar aí, eu deixei lá no ponto já, o site da Convenção, na parte dos princípios batistas. Isso, Tamara, arrasta. Isso. Não dá para aumentar mais essa letra, não? Ctrl mais. Ctrl mais. Isso, vai. Aí, mais um pouco. Mais. Vai mais. Aí, valeu. Agora procura onde está o título Nossa Tarefa Contínua. Deve estar mais para baixo. Vai, desce. Isso. Vai. Aí. Volta. Não, mais um pouco. Vai descendo mais. É mais para baixo. Aí. Parou. É no ponto a centralidade do indivíduo dentro de nossa... É o ponto 1. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho, por favor. Aí. É esse ponto. Dá um Ctrl mais aí para aumentar mais essa letra. Mais. Aí, agora desce. Isso, vai subir, desculpa, tá certo. Vai subir, não, você está vendo certo. Vai, continua. Aí, parou aí, a centralidade do indivíduo. Agora a Tamara vai rolando conforme eu vou lendo, porque eu já imprimi aqui para eu ler. Para os irmãos poderem ler, está na página da nossa convenção. A centralidade do indivíduo, de vocês, nós. Os batistas, historicamente, têm exaltado o valor do indivíduo, dando-lhe um lugar central no trabalho das igrejas e da denominação.
o indivíduo. Essa distinção, entretanto, está em perigo nesses dias de automatismo e pressões para o conformismo. Alertados para esses perigos, dentro das próprias fileiras, tanto quanto no mundo, os batistas devem preservar a integridade do indivíduo. O alto valor do indivíduo deve refletir-se nos serviços de culto, no trabalho evangelístico, nas obras missionárias, no ensino e treinamento da mordomia, em toda a programação de educação cristã. Os programas são justificados pelo que fazem pelos indivíduos, por ele influenciados. Ou seja, o importante não é o programa, o importante é como o programa abençoa o indivíduo e capacita o indivíduo. Portanto, são as pessoas. Isso significa, entre outras coisas, que o indivíduo nunca deve ser usado como um meio, nunca deve ser manobrado, nem tratado como mera estatística. Agora eu tenho 1000 membros, agora eu tenho 800 membros. Nada disso. Ovelhas, irmãos, ovelhas do Senhor. Estatística não. Esse ideal exige, antes, que seja dada primordial consideração ao indivíduo. Cada um é importante. Na sua liberdade moral, nas suas necessidades urgentes e no seu valor perante Cristo. Amém, meus irmãos? De consideração primordial na vida e no trabalho de nossas igrejas é o indivíduo, com seu valor, suas necessidades, sua liberdade moral, seu potencial perante Cristo. Ou seja, vocês e eu somos igualmente importantes. Tamara vai passar agora direto pelo ponto 2. Vamos ao ponto 3, o ministério cristão. Isso. Está escrito aí o seguinte: a igreja e todos os seus membros estão no mundo a fim de servir. Em certo sentido, cada filho de Deus é chamado como cristão. Ou seja, há um chamado para cada um de nós. Há, entretanto, uma falta generalizada, no sentido de negar o valor devido à natureza singular da chamada como vocação ao serviço de Cristo. Maior atenção nesse ponto é especialmente necessária, em face da pressão que recebem os jovens competentes para a escolha de algum ramo das ciências, e ainda mais devido ao número decrescente daqueles que estão atendendo a chamada divina para o serviço de Cristo. Como é isso, pastor? Está falando então só dos que são chamados para a pregação do Evangelho? Não necessariamente. Está dizendo aqui que a gente às vezes foca muito no trabalho secular, naquilo que a gente vai produzir lá fora, e é importante o nosso trabalho secular, mas antes disso, antes de sermos engenheiros, advogados, médicos ou qualquer coisa que nós sejamos, nós somos cristãos e temos um chamado, temos um ídolo para cumprir. E aí, qual é o seu papel no corpo de Cristo? No que você pode servir no corpo de Cristo? Essa é a pegada. Você está deixando passar? Não, então deixa que o outro faz, o outro vai fazer isso aí. Ninguém vai fazer aquilo que Deus comissionou você para fazer. Os que são chamados pelo Senhor para o ministério cristão devem reconhecer que o fim da chamada é servir. São, no sentido especial, olha aqui de novo o que Paulo falou, escravos de Cristo e seus ministros nas igrejas e junto ao povo. Quem são esses ministros? Aquele abençoado irmãozinho que fica na recepção, abençoando, recebendo pessoas, fazendo um trabalho de coração. Aquele que faz o pãozinho aqui para o pessoal depois do culto, do culto de oração pela manhã. O pessoal que está ministrando lá em cima, agora a Tamara que está aqui prestando serviço na igreja. É chato quando a gente pensa em igreja, pensa em serviço e ministério, a gente só pensa em liderança, diácono, pastor. Não, senhor, não, senhora. Cada um é um ministro.
São, no sentido especial, escravos de Cristo e seus ministros nas igrejas e junto ao povo. Devem exaltar suas responsabilidades, em vez dos privilégios especiais. Olha que coisa. Exalto a minha responsabilidade. Eu sou o pastor daquela igreja. A minha responsabilidade é pregar o Evangelho dentro da palavra de Deus, sem mistura. Essa é uma postura. Outra postura é: sou o pastor daquela igreja, aquela igreja está no viés de subida, estamos indo muito bem, estou me ufanando. Privilégio não. Como pastor da igreja eu tenho direito a tal coisa ou a qual coisa. Para com isso. Mascarado. Ao invés de exaltar responsabilidades, exalta os privilégios. Ao invés de exaltar seus privilégios, exalta suas responsabilidades. Suas funções distintas não visam a vanglória. Foi o que Paulo ensinou aqui. Antes, as suas funções distintas são meios de servir a Deus, de servir a igreja e ao próximo. As igrejas são responsáveis perante Deus por aqueles que elas consagram ao seu ministério, e Deus vai cobrar. Devem manter padrões elevados para aqueles que aspiram à consagração quanto à experiência e ao caráter cristão. Devem incentivar os chamados a procurarem um preparo adequado ao seu ministério. Cada cristão tem o dever. Quem? Cada cristão. O que? Tem o dever de quê? De ministrar ou servir com abnegação, autonegação completa. Foi Cristo que disse isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Está escrito. Vou repetir essa frase. Cada cristão tem o dever de ministrar ou servir com abnegação completa. Anota essa frase, imprime essa frase, cola na porta da sua geladeira, na sua casa e decore. Deus, porém, na sua sabedoria, chama várias pessoas de um modo singular para dedicarem sua vida de tempo integral ao ministério relacionado com a obra da igreja. Aí está falando dos pastores. Todos. Não é desculpa de dizer: eu não sou pastor, por que eu tenho que fazer isso? Eu não sou diácono, não tem nada a ver com isso. Você tem. A responsabilidade é de todos. Enfim, o reino de Deus é um reino de opostos. E um desses opostos é que enquanto o mundo exalta e valoriza os presidentes, Cristo exalta os servos. O mundo exalta os engenheiros e não os pedreiros. Mas quem foi que construiu a ponte de Niterói? E quantos cadáveres estão lá dentro hoje daquelas fundações da ponte? E gente que perdeu a sua vida ali, trabalhando. E para quem foi a glória? Presidente, o nome lá do presidente que é a ponte presidente, acho que é Costa Silva. Costa Silva. A glória foi para o Costa. Nas costas de quem está enterrado lá dentro. O mundo valoriza os generais. Quem ganha estrela é o general. Mas o soldado que está lá no fronte, que está lá na frente, sofrendo, esse não é valorizado. Entre nós isso não pode ser assim. Entre nós isso não é assim. Você, meu irmão, por menor que você se ache, mas eu acabei de me converter, fui batizado. Ótimo. Você é relevante no reino de Deus. Você é tão importante e fundamental. Talvez você ainda não tenha uma perfeita compreensão. Talvez você ainda não tenha uma experiência, mas fundamental você é. Ao serviço como qualquer outra pessoa. Não há hierarquia no reino de Deus. Isso me atingiu de uma forma muito forte essa semana. Já estou encerrando.
Porque essa semana eu botei em ordem, assisti uma série que há muito tempo ela já foi feita. Se você tiver Netflix, não sei se você já viu, mas se chama Irmãos de Guerra. O nome dela em inglês é Band of Brothers. Essa série é uma série de guerra. Ela é enervante, a gente fica nervoso, porque aquele cenário de guerra, bombas, explosões, a gente vendo os soldados ali da companhia, o nome de uma companhia chamada Easy, os caras sofrem o pão que o diabo, que Hitler, no caso, amassou. E eles vão lutar, eles saem dos Estados Unidos e eles entram na França, na Normandia, no dia D, no meio daquele tiroteio todo, e eles conseguem se unir, eles são paraquedistas, eles conseguem se unir, se organizar, se encontram com o seu batalhão e vão fazendo a guerra, vão entrando pela Normandia. E dali eles vão passando para outros países, eles passaram pela Normandia, que é na França, passaram pela Bélgica, passaram pela Holanda, voltaram para a França, por fim acabaram na própria Alemanha, no fim da guerra. Ralaram muito durante mais de 2 anos ali. E conforme a série vai andando, a gente vai vendo soldados que vão morrendo, a gente vai vendo soldados que são mutilados, que perdem perna, que ficam cegos. E aquele cenário caótico, um deles diz com todas as letras para o outro: a guerra é um inferno. E nós não estamos no mundo a passeio, nós estamos no mundo para guerrear. O que Paulo falou? O currículo que eu falei aqui, que Paulo deu, é o currículo de quem está em guerra ou de quem está passeando? Vou reler. Somos espancados e não temos casa, trabalhamos arduamente para obter sustento, abençoamos quem nos amaldiçoa, temos paciência com quem nos maltrata. Paulo está descrevendo um cenário de guerra espiritual que se reflete no mundo natural, no mundo que nós enxergamos. E já depois de 7 episódios, na verdade 8 episódios daquela série de guerra, você cansado de ver os outros sendo moídos ali, parece que dói em você. O episódio 8 fecha com um dos soldados dando um pequeno discurso que ele diz assim: eu imaginava se o povo lá em casa, lá na América, lá nos Estados Unidos, algum dia teria ideia do que custava aos soldados vencer essa guerra. Lá nos Estados Unidos as coisas já começavam a parecer mais normais, parecia que era tempo de paz, depois do esforço inicial de guerra. O padrão, o que estava acontecendo? Quando eles estavam lá, tomando bomba, e levando tiros, se enfiando em trincheira, no meio da neve, nos Estados Unidos o padrão de vida estava aumentando, os clubes noturnos estavam bombando, e os hotéis em Miami Beach, disse o soldado, estavam tão cheios que não era possível conseguir um quarto. Ou seja, enquanto os filhos de muitos estavam lá sofrendo dessa forma tão vil, o pessoal do lado de cá estava sobre as costas deles, aproveitando o melhor que a vida tinha a oferecer. Percebe o paralelo com Paulo e a igreja? Nós somos vilipendiados, apanhamos, sofremos, passamos por loucos. Então, enquanto vocês passam por sábios, enquanto vocês estão numa boa, ele termina o seu discurso: como poderia alguém por lá, nos Estados Unidos, nessa vida boa que estavam levando, como poderia alguém por lá ter ideia do preço pago por soldados em terror, agonia e derramamento de sangue, já que eles nunca estiveram em lugares como a Normandia, Bastogne na cidade da Bélgica, em que as perdas foram gravíssimas, ou Hagenau, que também foi outra guerra terrível. Esse foi o discurso que ele fez,
E bateu no meu coração quando eu me lembrei desse texto que eu já ia trabalhar hoje. Eu falei, esse texto, esse discurso do soldado, ele explica exatamente o que Paulo queria explicar àquela igreja. Parem de tentar querer reinar em vida agora. Não é tempo para isso. É tempo de arregaçar as mangas, de fazer a obra, de trabalhar. Assim como Paulo ainda passaria por muitas lutas, a própria companhia do soldado aqui, a companhia ISE, depois que saiu de Raguenau, já havia passado pela Inglaterra, pela França, pela Holanda, pela Bélgica, e as próximas missões seriam no centro nervoso, na própria Alemanha. Paulo vai dizer algo muito parecido. Ele diz assim: ainda não resististes até o sangue. Já tem muito que fazer, meus irmãos. Muito trabalho. Vamos parar então nesse negócio da gente querer seguir o liderar, merecer, se preocupar com grandes coisas, e vamos fazer o nosso. Deus levante grandes vidas para a nossa denominação. Que Deus levante gente que faça um trabalho fenomenal, como a nossa junta de missões tem feito. Que maravilha, que alegria ver a guinada que a junta de missões deu, sei lá, uns 10 anos para cá. Mas nós aqui precisamos dar essa guinada todos os dias, para que quando o Senhor vier, Ele julgue aquilo que nós fizemos, e Ele diga: está bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deus abençoe cada um. Senhor, conscientiza-nos dessas verdades, nos alimenta, nos abençoa, que nós possamos ir para o fronte todos os dias, batalhar e vencer essa guerra que é do Senhor. Como diz o cântico, pelo Senhor marchamos sim. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.